Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente tem uma conexão assim fascinante para explorar, né? Uma oração muito intensa do rei Davi, lá no Salmo capítulo 5, Uhum. e uma visão poderosa, lá de Apocalipse capítulo 14, versículos 1 a 12, que descreve o povo de Deus no fim dos tempos. Exato. A pergunta é: o que a experiência pessoal de Davi, sabe, lá atrás, pode nos dizer sobre as características de quem vai ser fiel bem no final da história? É uma pergunta muito boa. Vamos investigar juntos? Então, esses contrastes, né, entre os justos, os ímpios, a importância da adoração verdadeira e, o que eu acho fundamental, como é que é possível a gente se aproximar de Deus? Isso. Aqui no Pode Crer na Bíblia, a ideia é essa, entender como esses textos se conversam, sabe? E revelam a identidade desse grupo, o chamado remanescente. Esse grupo fiel, né? Isso que a profecia descreve como fiel a Deus nos últimos dias. Bom, o Salmo capítulo 5, ele já começa assim, estabelecendo uma linha bem clara. Lá no versículo 4, Davi afirma: Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, o mal não habitará contigo. Quer dizer, uma separação total. Exatamente. E essa separação, ela ecoa. É um eco direto do que a gente vê em Apocalipse capítulo 14. Lá, o remanescente é descrito como irrepreensível, sem mancha espiritual, sabe? E isso é simbolizado por aquela figura de não se contaminarem com influências corruptoras. Hum, E um ponto crucial, no versículo 5 de Apocalipse 14: Na sua boca não se achou mentira. olha só, isso cria um contraste muito forte, né? Com o que o próprio Davi diz dos adversários dele, lá no Salmo capítulo 5, versículo 9. Na boca deles não há sinceridade, a língua lisonjeia. Então parece que essa questão de verdade contra mentira é muito central. Sem dúvida, é centralíssima. Isso reflete o grande conflito cósmico que, segundo a Bíblia, começou com enganos, né? Enganos sobre quem Deus realmente é. A verdade, na palavra e na vida, ela caracteriza quem está alinhado com Deus. É o oposto da falsidade. A santidade de Deus que o Salmo menciona exige essa clareza toda. E o ponto focal dessa fidelidade toda? Parece que é a adoração? Davi declara lá no Salmo capítulo 5, versículo 7, voltado para o teu santo templo, prostrar-me-ei em teu temor. Uma atitude de reverência total. Sim, a adoração é o campo de batalha decisivo no fim dos tempos, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 7 é um chamado assim, universal. Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Uhum. O sistema oposto, que Apocalipse simboliza com a figura da besta, que representa, assim, os poderes organizados em rebelião contra Deus. Interessante. Você mencionou o temor de Deus, que aparece nas duas passagens, né? Não é aquele medo que paralisa, mas um respeito, uma reverência profunda, certo? Efeito, é isso mesmo. É uma admiração, um respeito enorme pela santidade, pela majestade de Deus. É o oposto total da arrogância dos ímpios que o Salmo descreve lá no versículo 5. Essa reverência é que molda a adoração verdadeira. Mas essa santidade toda, essa majestade, parece que cria uma distância, né? Como é que Davi, ou o remanescente lá em Apocalipse, pode sequer se aproximar? Entrar na casa de Deus, como diz o Salmo. Aí que tá a chave. E o próprio Davi revela isso no versículo 7 do Salmo 5. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei em tua casa. Não é por mérito, entende? Ah, entendi. É pela graça, pela misericórdia abundante de Deus. Faz sentido. E isso se conecta de uma forma linda com Apocalipse 14. O remanescente, ele tá com o cordeiro não porque eles são perfeitos por si mesmos, não, mas porque foram comprados, redimidos por ele. É o que dizem os versículos 4 e 5. Eles são irrepreensíveis nele. Nele. Isso, a culpa que o Salmo 5, versículo 10 diz que recai sobre os ímpios, essa culpa foi carregada pelo Cordeiro. Então a aceitação é, é totalmente pela graça. E a resposta natural para essa graça, para essa misericórdia toda, parece ser uma explosão de alegria, né? Salmo 5, versículo 11 fala: Alegrem-se todos os que confiam em ti, cante de júbilo para sempre. E lá em Apocalipse 14, versículos 2 e 3, a gente ouve um novo cântico sendo cantado. Exatamente. Louvor, alegria.
São respostas, assim, inevitáveis. E junto com isso vem a proclamação. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, descreve um anjo voando com o evangelho eterno para pregar, Sim. que são as boas novas da salvação em Cristo, para todo mundo. Por terem experimentado a graça e por terem o caráter de Deus sendo formado neles, o remanescente sente essa urgência, sabe? De compartilhar essa mensagem final de misericórdia, esse chamado à adoração verdadeira com grande voz. Entendi. Então, se a gente junta as peças, o que emerge é um retrato bem claro desse povo fiel do fim dos tempos, né? É um compromisso com a pureza espiritual, com a verdade, uma adoração focada no Criador, a consciência constante de que eles dependem totalmente da graça de Deus. Uhum. Uma resposta de alegria que contagia e uma missão, assim, inescapável de proclamar a mensagem divina. Fica claro, então, que essa identidade não é definida por placa de igreja, por status, nada disso, mas por uma relação real, sabe? Fiel com o Cordeiro e que reflete o caráter dele. Exatamente, é uma questão de coração, de lealdade, de obediência, mas que nasce do amor e da gratidão pela misericórdia que foi recebida. A gente vê, então, essa linha direta poderosa, a experiência pessoal, íntima de Davi com a misericórdia e a justiça de Deus. Ela serve como um modelo, né, para as características essenciais desse povo que vai se manter fiel até o fim. A adoração genuína e a graça divina são, de fato, os pilares. É isso aí. E fica a reflexão para cada um de nós, para quem está ouvindo. Como é que a compreensão dessas características, pureza, verdade, adoração centrada em Deus, dependência da graça e esse impulso de compartilhar como isso deve moldar a nossa própria caminhada espiritual e a forma como a gente vive a nossa fé hoje, né? Muito bom. E olha, para quem quer se aprofundar na palavra de Deus todos os dias, fica a dica. Conheça o projeto Reavivados por Sua Palavra. É um convite super bacana para ler um capítulo da Bíblia diariamente. Muita gente tem encontrado, assim, transformação nessa prática simples. É verdade. Se essa nossa conversa aqui trouxe alguma luz, se ajudou de alguma forma, não esquece. Deixa sua curtida, compartilha com os amigos, com a família e se inscreve aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder as próximas análises. E claro, para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Isso aí. Obrigado pela companhia e até a próxima.